Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vai acabar mesmo com a estabilidade dos servidores públicos? Agora é só CLT, não é regime estatutário? O Supremo assinou embaixo disso, de uma emenda constitucional? Já está valendo a reforma administrativa? Tudo isso, mais um pouco. Eu vou tentar responder neste vídeo de hoje a respeito de uma recente decisão polêmica, que ninguém quase comenta por aí. Saiu uma reportagem muito legal. Nós vamos trabalhar essa reportagem e vamos explicar a notícia. Então, fique aí, fique até o final. Eu sou Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio. O que eu faço para te ajudar a estudar? Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá agora direto ao ponto, sem enrolação, sem edição do vídeo, como se fosse uma live, sempre seja o que Deus quiser. Gente, ontem até trouxe um vídeo aqui a respeito de uma recente decisão do Supremo que acredito que mexe bastante com os nossos sonhos de concurso público, que mexe bastante com os estudos, enfim. Espera só um pouquinho, porque daí saiu, fiz o vídeo de ontem, né, com um iniciozinho de explicação. Hoje saiu uma reportagem bastante importante, que é essa que eu vou ler do G1, e vamos explicando direitinho assim. O título da reportagem, não sei se eu vou utilizar o mesmo título na capa, é Entenda a decisão do Supremo que permitiu servidores públicos CLT sem estabilidade. Olha que interessante. A Corte, então o Supremo, validou mudança na Constituição que determinou o fim do regime jurídico único dos servidores. Decisão não afeta quem já atua no funcionalismo e a exigência do concurso continua. Essas são as premissas do julgamento de ontem, mas vamos descer aos detalhes aqui. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, dia 6, que é válida a mudança na Constituição que alterou o regime de trabalho para os servidores públicos, concluindo o julgamento de uma ação que já tramitava há mais de 24 anos. 24 anos. A decisão tem potencial de promover mudanças no modelo de atuação do funcionalismo para o futuro, mas não acaba com os concursos públicos nem encerra totalmente a possibilidade de estabilidade. O entendimento da Corte também não atinge quem já está no serviço público atualmente. Então, vamos ver. O que é regime jurídico único? Isso que é importante. Regime jurídico único é um conjunto de regras que organiza o trabalho dos servidores públicos. É uma lei específica que está lá no Estatuto dos Servidores Públicos e outras leizinhas também, mas que conformam a relação de serviço, a relação de empregado e de empregador entre servidor público e o Estado. O Estado como um todo, né? Municípios, União e Estados propriamente ditos. E aí, dentro dessa legislação, está a organização dos direitos, deveres, garantias, vantagens, proibições e penalidades. Também regula, esse regime jurídico regula na prática a relação entre a administração pública e os servidores. Então, existe uma lei para isso. A Constituição de 88 passou a prever a obrigação de um regime de pessoal para o servidor público da União, Estados, Distrito Federal e município. Essa regra de um regime jurídico único de pessoal também atinge autarquias e fundações públicas. Pois bem, a ideia aí era que os servidores tivessem regimes de trabalho diferentes, como tinha antigamente, que era uma balbúrdia, era uma miscelânea. Agora, isso é organizado. Então, antes de 88, havia situações que eram algumas de CLT, umas eram misturadas, enfim. A gente tinha as expressões servidores CLTistas e também servidores estatutários. E assim foi. Esse é o regime jurídico único. Lá em 1998, houve uma mudança constitucional
era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Num dos pontos de mudança, o texto retirava da Constituição a obrigação de um único regime de trabalho para os servidores, quer dizer, voltava àquela ideia original, antiga, né, de que podia ter vários regimes, no caso o CLT também. E aí aquela emenda foi votada e já começou a valer naquele ano. Pois bem, acontece que daí em 2000, um pouquinho depois, no ano de 2000, o PT, PDT, PCdoB e PSB questionaram no Supremo pontos da reforma administrativa. E elas diziam o seguinte: houve irregularidade durante o processo legislativo porque o texto da emenda não teria sido aprovado por 2/3, como pede a Constituição, da Câmara e do Senado. Em 2007, o Supremo falou: bom, vamos discutir isso melhor, vou dar uma liminar suspendendo a aplicação dessa regra aí, tirando o regime jurídico único e possibilitando usar a CLT enquanto a gente discute a questão. Então, em 2007, a Corte suspendeu a aplicação da regra até uma decisão definitiva sobre o caso. Com isso, a flexibilização aí, a poder utilizar outras regras, caiu e a obrigação do regime jurídico único voltou a vigorar. Pois bem, tudo ia bem, maravilhoso, mas o processo estava lá no Supremo aguardando o julgamento de mérito. Agora, o Supremo julgou o mérito, minha gente. Agora, em 2024, o Supremo concluiu o julgamento do mérito da ação, ou seja, esse questionamento sobre a validade da mudança feita pelos parlamentares. O Supremo entendeu o seguinte: não houve nenhum problema na feitura da lei. O quórum que a Constituição diz que precisa ter foi respeitado. Então, o principal motivo que levou à discussão no Supremo dessa emenda constitucional foi retirado, foi dirimido. O Supremo disse não, desse ponto de vista regular, tranquilamente. Então, por 8 votos a 3, os ministros concluíram que não houve violação ao processo legislativo. Pois bem, agora o que vai valer? Para quem que vai valer essa decisão? O Supremo deixou claro que a decisão que validou a flexibilização, que você pode ser contratado tanto pelo CLT quanto pelo regime jurídico único, pelo estatuto, vale para os servidores daqui para frente, para o futuro. Então, quem está na administração pública está garantido. Os servidores que estão na carreira não sofrerão impactos. No funcionalismo federal, por exemplo, os funcionários públicos federais continuam regidos pela Lei 8.112, que mantém a estabilidade, seguem o regime próprio de previdência. E agora a mudança, como é que vai ser? A modificação das regras de atuação, mesmo para os novos servidores, não é automática. Será preciso alterar as leis que estabelecem a regulamentação das categorias. Essas normas devem passar a prever a aplicação do regime estatutário ou a mudança para a CLT. Tem que ter uma regra que diga para essa carreira é tal coisa, para aquela carreira é outra coisa. Essa mudança não é automática, mas ela vai valer daqui para frente. Não pega quem já está lá. Então quem está, fica como está. Modificações nessa lei precisam ser votadas pelo Legislativo com sanção do Poder Executivo. Importante agora. Então, entendeu essa parte? Agora, concurso público. A decisão do Supremo não altera a exigência do concurso público. O concurso público continua válido para o ingresso nas carreiras. Assim, o concurso público dessa maneira tradicional como nós conhecemos, continua. O jeito de entrar para a administração continua. O que vai modificar é o regime de contratação desses novos concursados, a depender da lei que diga também, né? Que aquela função que esse novo concursado vai exercer agora, doravante, será CLT ou regime jurídico próprio. Legal? Só que isso não altera em nada o fato de que precisamos de concurso público. Então a forma de seleção vai continuar válida. A Constituição prevê o concurso como regra.
aplicado para o caso dos atuais empregados públicos, os trabalhadores nas estatais. Melhor explicando aqui. Por exemplo, quer ver, ó? Banco do Brasil não é estatuto, é CLT, sabia? Só que exige concurso público. Apesar de não terem estabilidade, então, o CLT, eles são contratados após o processo seletivo que pode envolver provas e apresentação de títulos acadêmicos. Agora, estabilidade. Caberá aos governos federal, estaduais e municipais decidirem qual modelo de trabalho mais adequado para cada área, que é aquela lei que tem que ser votada e dizer tal coisa, tais, é regime jurídico único, tais são CLT. Nas chamadas carreiras de Estado, por exemplo, aquelas que realizam trabalho que não tem correspondência na iniciativa privada, a perspectiva é que se mantenha o regime estatutário, com estabilidade. Alteração para o regime CLT na prática, o fim da estabilidade pode ocorrer nas atividades que não são exclusivas do serviço público, mas isso vai depender da aprovação da lei dos planos de carreira. Isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, minha gente, muito pano para manga, porque a possibilidade de você sair do regime estatutário e ir para a CLT significa a quebra da estabilidade para aqueles servidores públicos. Isso vai acontecer. Porque no regime CLT, você não tem as mesmas garantias do regime jurídico único ou das regras que já estão aí, que são dos estatutários. Então tem o estatuto e tem o CLT. Agora, os municípios, a União e os estados estão livres para dizer quais são aqueles que serão regidos pelo regime jurídico único e quais serão regidos pelo CLT. Valeu? Então, o concurso continua valendo, vai mexer só para quem for CLT na estabilidade, que vai ser mais flexível. Beleza? Não falou e não mexeu, e não vai mexer, pelo menos por enquanto, em salário. Então veja que essa reforma administrativa já está caminhando, né? Do tempo, faz muito tempo. Tempo do Fernando Henrique Cardoso e que foi aprovada agora. Tinha sido aprovado e estava paralisado no Supremo. O Supremo liberou essa emenda constitucional. Valeu? Então é isso. Os concursos não acabaram, mas vamos ter que esperar um segundo capítulo dessa novela ainda. Vai dar muito pano para manga por enquanto. Continue focado, continue focada. É isto, deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.